Um erro, um simples pequeno engano, ou até mesmo um zero a mais, pode colocar em jogo o trabalho de uma equipe. Ou melhor, além de colocar em jogo um objetivo, também pode fazer pessoas perderem milhões de dólares em apenas um piscar de olhos. Qual foi o pior erro que você já cometeu? Causou prejuízos? Nesse vídeo, eu vou contar para vocês os detalhes de alguns dos erros mais caros do mundo. Na verdade, a gente fez um vídeo com esse tema há alguns meses. E como os nossos inscritos adoraram, resolvemos fazer uma parte 2 para vocês. Eu sou o Luke e vocês são muito bem-vindos aqui no canal da Fatos Desconhecidos. A NASA é a agência dos Estados Unidos responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial. Já que se trata de um lugar onde estão os cientistas mais renomados do mundo, é bem provável que dificilmente eles cometam um erro grave. Mas existe uma história de um erro gravíssimo que custou milhões de dólares para o governo norte-americano. A história é a seguinte: o laboratório de propulsão a jato de Pasadena, que era responsável pela programação dos sistemas de navegação de uma sonda chamada Orbitador Climático de Marte, usava um certo sistema métrico para realizar seus cálculos com milímetros, metros, quilômetros e quilos igual ao que nós usamos no Brasil. Porém, um outro laboratório, que projetou e construiu a sonda, usava o sistema inglês com polegadas, pés e libras. Já deu para imaginar o que aconteceu, né? Sim, os dados de navegação não foram convertidos de um sistema para o outro, e a sonda acabou se perdendo no espaço. Agora, eu quero saber quais de vocês conseguem acertar o preço de uma sonda espacial como essas. 1 milhão de dólares? 10 milhões? 100 milhões? Na verdade, a sonda custou aos contribuintes norte-americanos impressionantes 125 milhões de dólares. A NASA, em um comunicado onde era claro que os cientistas estavam sem graça, admitiu que durante o longo tempo em que colaboraram no projeto da sonda, os dois laboratórios não perceberam que estavam trabalhando com sistemas de medição diferentes. Convenhamos que esse é um erro amador, principalmente se tratando da NASA. Viram como uma pequena falha pode dizimar, para não dizer outra palavra, o trabalho de uma equipe inteira? Como eu disse no começo do vídeo, um simples número 0 pode causar grandes prejuízos. No ano de 2005, a empresa Muzziho Securities levou um prejuízo enorme por causa de um simples erro de digitação. Um dos corretores enviou uma ordem de venda de 610 mil ações de uma empresa de telecomunicações. O problema é que o preço cobrado era de 1 iene por ação. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é barato, 1 iene corresponde a menos de 1 centavo de dólar. A operação provocou grande confusão na Bolsa de Tóquio e levou o presidente da mesma a pedir demissão mais tarde. O prejuízo foi em torno de 7 bilhões de ienes. Anos depois, em 2009, um tribunal japonês condenou a Bolsa de Valores de Tóquio a pagar uma compensação por não ter detido o erro cometido pela empresa. O processo pedia 470 milhões de dólares de compensação e a justiça determinou que deveria ser pago cerca de 121,4 milhões de dólares. Não tem jeito. Onde há humanos, haverá chances de alguma coisa dar errado. Até porque ninguém é perfeito. Um outro exemplo que posso dar de que um erro de digitação pode ser fatal foi o que aconteceu com a empresa aérea Alitalia em 2006, quando ofereceu voos do Canadá para o Chipre, um país do Oriente Médio, por 39 dólares canadenses ao invés de 3.900 dólares. Imagine você um dia lá procurando passagens para dar uma viajada e do nada surge uma suposta promoção a preço de banana. Eu compraria sem pensar duas vezes. E nesse caso, alguém que estava mexendo em sites que fazem comparação de preços descobriu a falha e publicou a notícia em fóruns online de viagens. Ao redor do mundo foram vendidas cerca de 2.000 passagens em poucas horas.
A empresa até tentou cancelar as passagens emitidas, mas já era tarde. Por fim, a companhia aérea acabou cedendo as passagens e levou um prejuízo de mais ou menos 7,7 milhões de dólares. E quando um bigode causa prejuízo de milhões em uma das produções mais polêmicas da DC? Em 2017, durante a produção do filme, o segundo diretor resolveu regravar algumas cenas. Só que o ator Henry Cavill, que fez o papel do Superman, estava trabalhando na produção de Missão Impossível Efeito Fallout. Até que tudo bem, porque qual é o problema dele atuar nas duas produções? Mas o personagem de Missão Impossível usava um bigode e ele foi proibido de raspar o bigode para fazer as regravações. Então, ele regravou as cenas? Claro que não. Na verdade, a DC teve que dar seus pulos para conseguir regravar. O bigode foi removido digitalmente, mas essa brincadeira custou um bom dinheiro. Estima-se que o prejuízo de Liga da Justiça tenha custado cerca de 25 milhões de dólares, e boa parte desse dinheiro foi usada para a remoção do tal bigode do Superman. Apesar dos esforços da DC, muitos fãs notaram a aparência estranha do Superman, o que gerou polêmicas. Agora, no filme Os Oito Odiados de Quentin Tarantino, também houve um erro que dinheiro nenhum do mundo é capaz de reparar. No filme, há um momento onde um personagem pega um violão e o arrebenta contra a parede. O problema é que as coisas não saíram como planejado. O violão destruído era um instrumento da década de 1870, que foi emprestado por um museu da Pensilvânia. O erro se deu porque, no meio da gravação, a intenção era trocar o violão antes dele ser destruído, mas por algum motivo houve um erro de comunicação e o violão de mais de 100 anos foi destruído. O museu disse que recebeu o valor do seguro do violão, mas que tratava de uma quantia que jamais refletiria o valor do artefato, que era insubstituível do museu. Agora imagine morar em uma cidade onde tem um prédio que derrete carros. Eu sei que parece coisa de filme, mas é a mais pura realidade. Em Londres existe um edifício chamado Walkie Talkie, de 37 andares. Só que em 2013, quando um empresário inglês estacionou seu Jaguar próximo ao prédio, algo bizarro aconteceu. 2 horas depois de estacionar o veículo, parecia que alguém tinha queimado o carro com um maçarico. Tudo estava contorcido e o culpado disso era o tal edifício, que com uma fachada côncava e repleta de vidros espelhados, criou uma espécie de lente que fez o carro queimar em uma temperatura de 95 graus Celsius. E além do carro, houve relatos de um banco de bicicleta derretido, de tecido queimado e de uma pintura que ficou toda empolada. O fato do prédio ter derretido um carro era tão bizarra que o Walkie Talkie ganhou a taça Carbúnculo, concedida a projetos considerados aberrações arquitetônicas. A decisão dos jurados foi unânime. Tempos depois, para evitar maiores danos, foi instalada uma proteção no edifício, mas nós não sabemos quanto de prejuízo o prédio causou até resolverem o problema. Londres parece ser uma cidade marcada por erros como esse. Eu falo isso porque, para marcar o início do novo milênio, a cidade resolveu construir uma ponte para pedestres em junho de 2000, que une o famoso Museu Tate Modern, localizado na margem sul do rio Tâmisa, com a margem norte, próxima à Catedral de St. Paul. Em teoria, era uma ideia genial, mas na prática foi um verdadeiro fiasco. Depois de pronta, descobriu-se que a estrutura de 350 metros de comprimento balançava de uma forma tão assustadora que deixou os responsáveis pela construção preocupados. O problema é que, quando construíram a ponte, se preocuparam apenas com o balançar de cima para baixo e esqueceram que ela também poderia balançar para os lados. O custo inicial da obra ultrapassou os 18,2 milhões de libras esterlinas. A ponte foi fechada e foram gastos cerca de 5 milhões para instalar amortecedores para reduzir o seu balanço e deixar o local seguro. A ponte só foi reaberta no ano de 2002. E, por fim,
temos um erro que foi cometido lá em 1628, mas que até hoje é muito comentado quando se trata dos erros mais caros da história. Nesse acontecimento, uma multidão na Suécia presenciou o novo navio de guerra chamado Vesa naufragar em sua viagem inaugural, a menos de 2 quilômetros da costa. Infelizmente, 30 tripulantes morreram. O navio estava armado com 64 canhões de bronze e seria considerado um dos navios mais poderosos do mundo, se não o mais. Muitos anos depois, em 1961, o navio foi retirado e especialistas dizem que o motivo do naufrágio é que ele era assimétrico. O erro pode ter sido mais ou menos o mesmo que a NASA cometeu. Estudiosos acreditam que os operários usaram sistemas de medidas diferentes, pois os arqueólogos encontraram 4 réguas usadas na construção. 2 estavam calibradas em pés suecos, que têm 12 polegadas, enquanto as outras usavam medidas com pés de Amsterdã, com 11 polegadas apenas. E essa foi a parte 2 dos erros mais caros da história. Gostou? Quem sabe daqui a um tempo fazemos a parte 3. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, tchau!